Hoje, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 26 anos de existência. O 10 na TV aproveita a data para discutir a lei atual, considerando que o Estatuto gera até hoje opiniões diferentes e muitas vezes conflitantes. Entre as maiores críticas ao ECA está a tese de que ele é excessivamente brando e acaba incentivando a impunidade. E para ajudar o telespectador da TV Diário a criar uma posição crítica sobre o assunto, estamos aqui com a pedagoga, mestre em psicologia, Fernanda Priscila Calegari, que é da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas. Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no 10 na TV. A gente começa perguntando qual foi a mudança de conceito que diferencia o Estatuto da Criança atual e o antigo Código de Menores. Certo. A principal diferença que o Estatuto da Criança traz, que é uma diferença revolucionária, é na concepção de infância e de adolescência, que antes, a legislação anterior, ela tratava de menor. Então, o menor, pela própria palavra, ele tinha uma condição de menor importância relacionada ao adulto. E o menor, ele era reconhecido como objeto de tutela estatal, de tutela do governo e de tutela da família. Atualmente, com essa legislação que foi promulgada em 1990, a criança e o adolescente, eles são reconhecidos como sujeito de direitos. Então, eles têm que ser reconhecidos como prioridade absoluta da legislação e não simplesmente como passivos, mas eles enquanto sujeitos da sua própria história de vida e do seu projeto de vida, apesar de eles serem reconhecidos como pessoa em desenvolvimento. Então, a outra questão que foi a diferencial é que na legislação anterior, nesse Código de Menor, as questões sociais de criança que vivia na rua, adolescente que era abandonado, crianças que viviam em situação de vulnerabilidade social, era tratado como casos de polícia. Então, eram, na grande maioria das vezes, encarcerados, recolhidos pela polícia. E, atualmente, com essa nova legislação, essa problemática de crianças e adolescentes que passam por vulnerabilidade social são considerados como questões sociais. E o que mais se busca priorizar é o bem-estar social da criança e do adolescente. Quando na legislação anterior, o que se primava era o bem-estar social, digamos assim. Aquela criança ela não poderia ser um perigo para a população, para a comunidade. Então, ela era sempre vista de uma maneira pejorativa. Enquanto que, na verdade, agora, ela é sempre a prioridade na criação e no estabelecimento de políticas públicas. O ECA também diz que a criança ela tem acesso à educação e o Estado tem aí a obrigação de conceder este serviço. É um conceito diferente de lei em relação ao Estado? Então, a criança ela tem o direito ao acesso à educação, né? Mas, infelizmente, apesar da criança ser reconhecida como essa prioridade absoluta, ela ainda, em alguns lugares, em alguns bairros, em algumas comunidades, esse acesso à educação ele ainda ocorre de forma deficitária. Ainda encontramos famílias que não conseguem a matrícula para seus filhos, apesar de o Estado ter essa obrigação de prover a educação para as crianças, e tanto criança quanto adolescente. Então, diante disso, esse, por exemplo, é um dos obstáculos, né? A plena efetivação do que promulga o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o quê? A existência de políticas públicas amplas que atendam os direitos da criança e do adolescente em sua plenitude, que é direito à educação, à saúde, à cultura. Então, as políticas públicas existem, mas elas não funcionam, na grande maioria das vezes, com total eficiência. E aí isso é o que cabe a gente, enquanto sociedade, enquanto população, enquanto familiar, cobrar. A gente tem que cobrar o poder público para que ele exerça esse direito da criança, que é um dever do Estado. O Estatuto trouxe também uma novidade, que são os conselhos tutelares, substituindo aí a figura do comissário de menores. Essa função precisa ser aperfeiçoada? Então, o conselho tutelar, os conselheiros tutelares, eles têm um papel extremamente importante, né? Atualmente já foi modificada a atuação, de acordo com a nova legislação. O conselho tutelar, ele é esse conselheiro que ele tem que lutar pelo resguardo do direito da criança e do adolescente. Então, assim, na legislação, a atuação do conselho é bastante ampla e ela é bastante importante. Eu não diria que ela precisaria ser aperfeiçoada
nas definições, digamos assim, né, na definição legal. Mas ela, de repente, precisa ser aperfeiçoada na prática, né? A gente ainda encontra conselheiro tutelar que não tem, assim, uma capacitação técnica para lidar com a situação, que não tem a sensibilidade, por exemplo, de lidar com um caso de violência sexual, de criança que foge de casa. Às vezes, é uma dificuldade do conselho, às vezes por falta de experiência, às vezes por falta de uma capacitação técnica. Então, caberia à Secretaria Municipal de Assistência, né, e de outros órgãos, de repente, parcerias, que pudessem prover essa capacitação para que a atuação dos conselheiros ela estivesse mais afinada com a doutrina da proteção integral que traz no ECA. Claro, assim, todos os conselheiros, eles têm uma boa vontade muito grande de fazer o trabalho, né? Em nenhum momento a gente questiona isso. O que a gente acredita que pode melhorar é a questão da capacitação deles, né? Que é uma obrigação da Secretaria Municipal de Assistência. Às vezes é a melhor compreensão de qual é a função dos conselheiros, que isso ainda pode ser que ainda esteja confuso para alguns, que ainda acham que tem que ter uma atuação bastante policialesca, que tem que ser ele que vai definir a guarda disso, a guarda da criança, que não é, né? Então, a definição da profissão, dessa atuação, é uma definição que ela é bastante ampla e bastante positiva. O que precisa ser aperfeiçoada são alguns obstáculos na prática. E como funciona o projeto Acolhendo Vidas do Juizado da Infância e da Juventude? Então, o Acolhendo Vidas, que é um projeto do Juizado da Infância e Juventude Civil, ele é um projeto para acolher, prestar assistência a mães que estão grávidas ou que acabaram de ter a criança e que têm a pretensão de dar o filho em adoção. Isso em casos em que a família extensa não possa cuidar da criança. Porque a prioridade para ficar com a tutela da criança, com a guarda, é a família natural ou extensa. Se a família natural e a família extensa não tiver condições de ter essa criança, de cuidar, de ter a guarda e a tutela, o que acontece? Existe um projeto, porque a mãe ela tem esse direito de dar a criança em adoção. Por que é criado esse projeto? Primeiro que isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é importante a gente divulgar essa atividade para evitar comportamentos como a gente já viu alguns anos anteriores, de crianças abandonadas em lixeiras, ou então situação de adoções ilegais, né? Eu tenho uma conhecida, não sei de onde, e aí eu vou dar meu filho para aquela pessoa criar. Isso não é legal. O que é legal é a pessoa procurar o juizado para ter uma assistência social, psicológica e jurídica para que ela compreenda como que funciona o processo de adoção. Se ela vai realmente querer abrir mão da guarda daquela criança para adoção e essa criança vai ser adotada por um casal, por uma família ou por uma pessoa que está habilitada para aquela adoção, que já tem uma fila de adoção, tem um cadastro nacional, onde as pessoas que podem adotar estão lá, passaram por avaliação da assistência social, da psicologia, que são pessoas habilitadas, que têm uma preparação, entendeu? Então, é preciso evitar, primeiro, casos de abandono e, segundo, casos de adoção ilegal, pessoas que dão uma criança para uma e para outra. E o que mais é preciso falar sobre o ECA? A sociedade deve conhecer mais, debater mais esse estatuto? Sim. O ECA ele é muito importante porque ele fala da proteção integral da criança e do adolescente, de todas as crianças e de todos os adolescentes. Existem, na legislação anterior, como eu tinha dito anteriormente, ela falava mais detidamente sobre aquelas crianças que estavam em situação de vadiagem, de vulnerabilidade, que representavam um risco para a sociedade. O ECA ele traz essa transformação. Todas as crianças, ele universaliza o direito da criança e do adolescente. Então, todas as crianças têm direito à casa, à saúde, à habitação, alimentação, educação, cultura, etc. Então, o ECA ele diz respeito não somente àquele adolescente que cometeu um ato infracional, né? Mas ele diz respeito também à criança que tem na minha casa, que tem na tua casa, aquela criança que a gente vê na rua. E todas essas crianças, esses direitos dela, têm que ser resguardados por quem? Pelo Estado, pela sociedade e pela família. Então, se a família não tem condições de cuidar de uma criança que está, por exemplo, no sinal, jogando malabare, é problema de quem? É problema de todos nós. Todos nós temos que nos implicar com essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de risco social. E uma outra coisa que é muito importante
destacar sobre o ECA é a questão da previsão da responsabilização para adolescentes que cometem atos infracionais. Porque existe uma crença generalizada de que adolescente que comete ato infracional, né, menor, como dizem por aí, ele tem impunidade, ele não passa por nenhum processo de responsabilização. E a gente está acompanhando, até no segundo semestre do ano passado, um movimento político, né, no âmbito nacional para que seja aprovada a redução da maioridade penal, como se não existisse um processo de responsabilização dos adolescentes. Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já traz todo um sistema estruturado de responsabilização de um adolescente que comete algum tipo de ato infracional. Se o sistema, de determinado modo, não está sendo eficaz nessa responsabilização e nessa para possibilitar uma reconstrução de vida para esse adolescente, o que a gente precisa lutar é para que esse sistema seja melhorado. Para que o quê? Existe uma legislação que é o SINASE, que ele faz toda a caracterização de como deve ser esse sistema. Então, nós, da sociedade civil, nós temos que lutar para que o sistema seja construído de acordo com a legislação que está prevista, para que o adolescente tenha condições de ser responsabilizado pelo seu ato, sim, mas que essa responsabilização não seja única e exclusivamente punitiva, que ela tenha o seu teor pedagógico, que ela tenha o seu teor que ele possibilite a reconstrução do projeto de vida desse adolescente e, especialmente, que ele consiga traçar um caminho desvinculado dessa trajetória infracional, que, na grande maioria das vezes, é uma trajetória que já vem arraigada muito complexamente na vida desse adolescente. Eu conversei com a pedagoga e psicóloga Fernanda Priscila Calegari, da Coordenadoria da Infância e Juventude do Poder Judiciário Estadual do Amazonas. Obrigada pela sua presença aqui no 10 na TV. Até a próxima.